Olá, tudo bem, queridos? Então vamos lá continuar? Vamos continuar o que a gente estava falando, tá? Eu não vou falar nada para trás, porque senão eu me perco. Fico falando de trás e não dou continuidade àquilo que eu preciso falar. Eu falei que Jesus era a árvore da vida, né? Tem até uma música linda do Cláudio Claro, procurem essa música, Pão da Vida, Árvore da Vida, que é maravilhosa. E eu tive a oportunidade de conviver com o Cláudio Claro quando eu morei em Recife. Uma bênção, uma bênção. Gente, então vamos falar agora um outro ponto muito importante. O que Satanás faz a partir do ventre materno? Vocês acham que ele não faz? Faz sim. E quais as suas consequências? Então, muitos de vocês estão pensando assim, nossa, será? Minha mãe estava grávida, será que alguma coisa aconteceu de negativo ou uma emoção muito forte e eu fui atacado e eu não sei o porquê? Se você não sabe, se ninguém te revelou, se sua mãe não revelou a você, sabe? Sabe o que vai acontecer? Deus vai revelar. Eu vou abrir uma coisa aqui muito pessoal, mas muito séria. Vou abrir duas coisas para vocês. Eu fui gerada em total insegurança. Minha mãe casou virgem, meu pai também. Eles namoraram 6 anos, mas eram de famílias crentes, e ele casou virgem, ela também. E eu nunca soube disso. E eu era muito insegura. Pra vocês terem uma ideia, eu não dava um passo certas horas sem falar com a minha mãe. Se eu comprasse alguma coisa, eu não vou citar, mas se eu comprasse alguma coisa, chegasse em casa e minha mãe dissesse assim, eu já na universidade, e dissesse assim, mãe, ó, não, tá feio, vou trocar. E a minha mãe dizia, não vai trocar. Isso foi virando, até que uma vez, eu fazendo um seminário, participando de um seminário de cura interior, no movimento carismático católico, em Campinas, com o padre Jonas e com o padre Eduardo, que eram expertos nessa área, foi revelado que ali 3 pessoas tinham sido geradas em insegurança. E eu, naquela hora, me deu uma coisa, eu comecei a chorar. E a primeira vez que eu fui à casa da minha mãe, eu perguntei. Aí a minha mãe disse, sim, aconteceu isso. Vocês sabem de uma coisa? A partir daquele momento eu comecei a trabalhar. E vocês sabem quando eu nasci? Exatamente 9 meses depois que minha mãe casou. Ela casou dia 17 de junho. Eu nasci dia 13 de março. Amém? Outro exemplo para vocês dizerem assim, puxa, mas você fala do que você não sabe? Não, eu falo daquilo que sei. Minha filha Flávia estava no meu útero para nascer. Dali o prazo já estava ali, do dia 25 ao dia 6 de janeiro. E o meu filho prendeu a perninha com 1 ano e 10 meses na escada rolante. Eu não vou entrar nos detalhes. Graças a Deus ele hoje é perfeito, sempre foi, mas ficou com uma cicatriz imensa, foi uma coisa muito difícil. Mas quando eu voltei da anestesia final, eu só falava na perna da minha filha. E eu já tinha nascido a menina. E eu dizia, ela tá cheia de sangue. Sabem que futuramente ela não podia ver sangue? Porque no útero, quase ao nascer, eu passei por um trauma muito grande que eu entreguei a Deus, claro. Eu sabia que Deus tinha um propósito e ali ele teve um propósito, eu não vou entrar nos detalhes do propósito. Era uma pessoa que precisava ter restauração comigo. E ela teve por causa desse acidente com meu filho. Amém, queridos? Então, existe sim. Muitas coisas existem que são traumas que temos desde o ventre materno. E o que Satanás pode fazer ao longo das nossas vidas é muito semelhante. Porque, como eu falei antes, a alma é a sede das emoções. A mente é a sede da alma e a alma é a sede das emoções. Então, nós temos a tendência de negar e não aceitar as nossas emoções. Mas elas são um dos pontos mais principais e mais básicos
da nossa vida mais importantes e eles têm que ser considerados. Ou seja, dentro disso tudo, nós temos que entendermos, olhar para nós e vermos se nós temos ira, inveja, ciúme, mágoas, ansiedade, medo, revolta, falta de perdão, etc. Amém? Quando nós nos conscientizamos de tudo isso e trabalhamos em cima disso com o Senhor, através do Espírito Santo, com o auxílio dele, podemos controlar tudo isso e estaremos a caminho da restauração. Amém? E eu quero terminar dando um outro exemplo meu, sabe? Que é bom, né? Porque você vai ver assim, puxa, ela já passou por tudo isso. Eu era a primeira neta, né? Lógico, a primeira sobrinha da família materna. Minha mãe morava com meus avós, meus pais moravam com meus avós. E eu tinha 3 tias solteiras que moravam ali porque ainda eram jovens. E tinha uma que tocava piano muito bem, já está com o Senhor, todas elas, eu sou a mais velha da família. Então, elas me punham no colo e a minha tia tocava a marcha dos fuzileiros navais americana, que é assim. E eu pulava, e eu ria. Eu era gordinha, pequenina, 9 meses por aí, ou menos. De repente ela parava e tocava a valsa do adeus. Lariroró, lariroró. Eu ia baixando. E eu começava a chorar. Aí ela pulava de novo. Vocês já pensaram isso com uma criança? Que maldade. Ela não estava nem aí. Muito depois de eu conhecer o que era cura, eu comecei a me lembrar daquilo que fazia comigo. Quando minha avó viajava muito, porque eu tinha uma tia que morava fora do Brasil. Quando a minha avó viajava, eu ria, eu ficava feliz. Quando eu via filmes tristes, eu ria. Quando eu via certas coisas alegres, eu chorava. Quando a minha avó voltava de viagem, eu ficava pulando no aeroporto, chorando. Eu falei, o que é isso? Até que Deus me revelou o porquê. E eu fui curada. E eu quero, em nome de Jesus, declarar na sua vida agora, em nome de Jesus, que você vai ter suas emoções curadas ao longo desses vídeos, até que, se aparecer alguém que possa estar com você ministrando na sua vida, isso possa acontecer. Mas quem pode muito mais é o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Beijo.